Salve, salve, Universo Narrado, Felipe Guizoli aqui, e hoje é um dia muitíssimo especial, porque eu tô com uma pessoa aqui que foi aluno nosso de lições de física, que é daqui de BH, e que veio aqui para conhecer nosso espaço e trocar uma ideia. A gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar física, sobre como é que foi um pouco a trajetória dela nos estudos de física, algumas facilidades, dilemas que ela encontrou, algumas coisas que ela fez que deu certo, que eu acho que, de algum jeito, no meio dessa conversa, você pode extrair alguma coisa relevante para aplicar nos seus estudos. Talvez você esteja passando por uma coisa parecida. Diga, Helena, quem é você? Estamos aqui de digníssima Helena, de cabelo cortado. Eu cortei o cabelo pra, assim, não pode raspar, né? Aí já cortei direto. Mas meu nome é Helena, fiz o Enem ano passado, tô estudando física na UFMG agora, fiz 18 esse ano também agora, e eu acho que é isso mais ou menos. Legal. Helena, me conta uma coisa aqui, eu sempre tenho essa curiosidade. Como é que você ficou conhecendo o Universo Narrado? Eu conheci o Universo Narrado por uma professora minha, que atualmente faz parte da equipe do Universo Narrado, que é a Júnia. Um beijo, Júnia. Aí ela me recomendou ano retrasado, e aí ano passado eu me inscrevi e deu tudo certo. Que massa. Então, ou seja, recomendem o Universo Narrado para os seus amigos, porque faz diferença. Fez diferença na sua vida? Fez muita diferença pra minha vida, foi ótimo. Em que contexto que essa recomendação surgiu? Tipo assim, você estava querendo buscar alguma coisa na física, com dificuldade, facilidade? Conta pra galera. Eu comecei a ter aula com a Júnia mais por curiosidade mesmo, porque, assim, eu sempre gostei muito de física, minha família é muito científica, por assim dizer, então meu interesse por ciência sempre foi, assim, muito grande. E aí, eu comecei Tem física na sua família ou não? Não tem física. Que área que a galera é? Meu pai gosta muito de física, mas ele não é físico, ele é médico. Uhum. Aí, minha mãe também, mas os dois, assim, são... Curtem física, que legal. E isso foi muito bom também. Enfim, isso foi muito bom porque quando eu gostava muito de alguma coisa, quando eu via alguma aula que, assim, me fascinava muito, eu mostrava pros meus pais, tentava explicar pra eles, assim, e ajudava muito, assim. E eles curtiam? Uhum. Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar física, matemática, achei umas coisas muito legais, eu também queria sair falando pra todo mundo. Falei, inclusive, muito pra Carol, na orelha dela, né, a mãe, mas minha mãe não acompanhava muito as conversas, não. É isso aí, né, e tal, não sei o que, não interessava muito, não. E é massa, né, cara, ter alguém que se interessa por ouvir, né, quando você aprende, você fica empolgada pra caramba, querendo falar, né. Então ter alguém que recebe isso bem faz diferença. Sim. E eu acho curioso porque é tipo o que o Feynman falava, que tipo, você tenta explicar uma matéria pra alguém de 5 anos de idade, é assim que você consegue aprender mesmo o que você tá falando sobre. E aí, como meus pais não têm muito conhecimento na área, eu acho que eu fazia isso mais ou menos, assim. Legal. Pra ajudar a entender a matéria. Então. Isso que eu ia comentar, isso, cara, isso é tipo assim, é muito bom pra ver se você entendeu mesmo a coisa, né? Você tenta explicar aquilo pra alguém, de preferência alguém que sabe pouco, né? E se você consegue expor de forma muito clara, isso significa que você domina bem aquilo. Eu fazia isso muito quando eu estava estudando. E me viciei tanto nesse negócio que me tornei professor. Não que todos precisem fazer isso, mas é realmente uma boa forma de você ver se você aprendeu. Tenta explicar aquilo para alguém. Aí, sei lá, né? Dizem que o Einstein falava, mas, pô, cheio de frases aí que eles atribuem ao Einstein, sei lá se o Einstein realmente falou, mas diz que tem uma dessa aí que atribuiu ao Einstein, que ele fala isso, fala, pô, bicho, se você não sabe explicar isso de um jeito muito simples, pra alguém que não entende nada, então é que você não entende o suficiente. Sim. E eu percebo isso cada vez mais. Outro dia eu tava trocando ideia com a galera aqui do Universo Narrado, com o time pedagógico. Falei, galera, assim, falei, pô, galera, agora que eu já me formei em física, fiz um mestrado, estudei muita coisa de física, de matemática, a minha onda tá sendo a seguinte, Helena, pegar uma coisa qualquer, um problema e tal, e resolver usando só as ferramentas mais rudimentares de todas. Então, no caso, eu tava discutindo com um engenheiro aqui, que é um professor de matemática que trabalha com a gente, um problema de geometria. Ele, não, tal, você mete uma lei dos senos, não sei o que e tal. Eu falei, não, beleza. Eu falei, cara, mas será que você consegue resolver isso aqui sem usar a lei dos senos? Usando o quê? Não, sem trigonometria, sem usar nada. Usando o quê? Usando os princípios mais básicos aqui e tal. E a gente ficou horas discutindo o negócio lá e tal. Porque eu acho isso muito legal, assim. Chega um momento, no meu caso, né? Não tô falando demais aqui, né? Mas deixa eu concluir essa ideia aqui. A ideia era você falar, mas bom. Eu tava... Quando você começa a estudar umas coisas, talvez você estando escutando nesse estágio, começa a aprender umas coisas... Você se fascina por aprender umas coisas mais difíceis. Não, que doido, quero ver isso, aquilo, eletromagnetismo, cálculo, equações diferenciais, você quer ver uns negócios muito difíceis. No meu caso, que eu já estudei todas essas coisas, a minha pira é o contrário agora, véio. É pegar umas coisas difíceis e explicar do jeito mais simples possível. E eu vejo que exige um esforço muito grande. Até pra mim, pô, sei alguma coisinha já estudei alguma coisinha de física e matemática e tal. É difícil, cara, esse exercício. E chegar e falar, cara, deixa eu tentar explicar de um jeito mais simples, pra alguém que entende muito pouco e tal. E vez ou outra, quando eu me forço a fazer isso,
eu vejo que eu aprendo muito no final dessa caminhada. Não, Eu roubei a cena aqui. Né? Não, é isso aí. É isso, né? É isso. Ah, tá. Uma outra coisa que eu ia te perguntar era o seguinte. Como é que era a sua relação com a física na época de escola? Você curtia, mas você tinha facilidade, dificuldade? Como é que era isso aí? Eu gostava muito do assunto, mas na escola o ensino não era muito bom. Uhum. Então, assim, eu conseguia resolver os problemas tranquilos, mas, assim, a parte teórica da aula, assim, não era muito bacana. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer aula com a Júnia e tal. Uhum. E aí, ano passado, foi quando eu comecei no Universo Narrado, no LF. E, assim, mudou muito, assim. Porque eu acho que o que mais afetava era realmente o fato de, tipo, você não tava aprendendo a lógica do porquê que aquilo acontecia. Você tava só decorando um monte de fórmula e é isso aí. Você vai aplicar isso aí pra resolver o problema e pronto, acabou. Você não sabe o porquê que aquilo tá sendo utilizado. Então, eu acho que foi isso que mudou mais por causa do LF. Assim, e o que muda em entender dessa lógica? Me conta aí. Pra quem tá nos escutando e falar, tá, mas e daí? Que diferença que isso faz? Eu acho que, tipo assim, primeiro que você amplifica muito sua visão de mundo. Tipo assim, no geral, assim, eu acho que você gasta muito seu cérebro, muito mais pra estudar essas coisas, você entende muito mais, você fica mais inteligente, realmente. Porque, tipo, tanto faz você decorar uma equação, não faz diferença nenhuma. Aí, mas eu acho que, tipo, eu não sei, até mesmo se você quiser focar puramente em resolver problema de Enem, mesmo você, tipo, você saber a equação é muito pior. Porque se você sabe a teoria, você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Você sabe a lógica do porquê que você está aplicando aquilo. Então, não sei, é muito diferente. É um conhecimento muito diferente. Você, o advogado diabo aqui, vou defender aqui os métodos tradicionais de ensino. Não tô zoando, na verdade eu vou te questionar como eu imagino que talvez alguns questionamentos possam estar surgindo aqui em quem às vezes está nos escutando. Então, por exemplo, um estudante faz a seguinte pergunta, cara, mas esse me parece mais difícil. E aí, o que você tem a responder? Assim, é mais fácil memorizar a fórmula, então é mais prático, sacou? Você não tá aprendendo nada se você tá decorando a equação. Não faz diferença nenhuma. Tipo, não é que é mais difícil, é só porque agora você tá de fato estudando. Porque se você tá decorando a equação, você não tá estudando. Você só tá decorando alguma coisa. Então, tipo assim, eu não acho que é mais difícil. Você só vai entender mais as coisas, só vai ficar mais inteligente. Se você acha isso mais difícil, eu acho que aí não compensa você estudar. Helena me humilhou aqui, velho. Fiz a pergunta na moral. Helena, não devia nem ter perguntado, né? Tô zoando. Eu acho que o rolê é o seguinte, cara. Eu percebi isso. A minha atenção, ela tem ficado um pouco mais difusa. Nos últimos meses ali, que eu tenho mexido muito com rede social. A gente tem feito muitas coisas e tal no Instagram. E é um negócio, tipo assim, muita informação que você consome e tal, sua atenção fica um pouco mais difusa. E eu reparei que uma coisa que raramente acontecia comigo, mas começou a acontecer, eu que gosto de ler muito, eu abria para ler um livro, aí eu virava a página. Quando eu virava a página, eu me dava conta pensando assim, velho, o que tava na página anterior? Tipo assim, saca? Caramba, velho, que isso? Aí voltava, eu tava lendo, etc, mas sei lá o que tava rolando exatamente, cara, eu não tava tão concentrado, tão atento, etc. E cara, eu percebi que isso estava acontecendo com alguma frequência. E eu acho que o que você falou, não sei, né? Tô tentando criar uma analogia, mas eu acho que é bem parecido, cara. Eu poderia ler um livro inteiro dessa forma. No final eu poderia falar, porra, bicho, terminei de ler o livro. Mas se você começasse a me perguntar algumas coisas e tal sobre o livro, talvez algo bem superficial eu conseguiria dizer, mas eu dificilmente conseguiria aprofundar em muita coisa se eu lesse o livro inteiro dessa forma. Então, entre ler dessa forma e não ler, cara, é quase que a mesma coisa, né? É melhor não ler, né? E ler o livro realmente, peraí, pô, eu tive que voltar numa página e tal. Teoricamente foi mais difícil, mas era o jeito certo de ler a coisa, né? Uhum. Então eu acho que, não sei, né? O que eu entendi de sua fala, se ele me corrija se eu estiver errado, velho, existe o estudo, e estudar é dar algum trabalho, aprender, conhecer alguma coisa. E existe fingir que você está estudando. Sim. Nem sempre você sabe que você está fingindo, não é intencional, né, porra? Não finge que estou estudando, mas, pô, o problema é que você está fingindo sem saber que você está fingindo. Sim, exatamente. Você já fingiu que você estudou? Já? Nossa, demais. Conte mais sobre isso aí. É isso mesmo que eu falei aqui ou eu viajei, né? Não, é exatamente isso. Mas assim, eu acho que... O fake estudo, conta aí então. Não foi com a física, foi com, assim, biologia, essas coisas que não... Tipo assim, eu via que não era uma coisa que me interessava ativamente e aí eu acabava só revisando o mínimo que precisava de revisar. E isso me prejudicou muito, na verdade, no final das contas, porque assim, eu fui
mais ou menos, eu podia ter ido muito melhor em ciências da natureza, no Enem, por exemplo. Porque, justamente por isso, eu pulei muitas coisas. Eu não Você não estudou de fato? Você... Eu não entendi o que estava acontecendo. Biologia, química, essas coisas. Entendi. Então... Você fingiu? Eu fingi. Não, eu fingi muitas vezes, quem nunca? Ninguém tá te julgando aqui, né, e talvez você tá escutando isso também fingiu. Mas é isso, cara, eu acho que a diferença é essa. Por estudar exige uma certa energia, exige realmente um certo empenho. Tem algum grau de dificuldade, mas isso não é mais difícil do que o outro. Porque o outro é não estudar, né? Então, estudar é isso mesmo, entendeu? É um nível de dificuldade padrão do estudo. Acho que é isso que eu falei. Me conta aqui então uma coisa. Eu acho que eu falo isso pra caramba. Inclusive, eu lembro que tem umas aulas de lições de física que eu falava isso muito e tal. Quem acompanha a gente aqui, live e tal, direto eu falo isso, que, cara, o estudo bem feito, muitas vezes você termina, e isso rola muito comigo. Às vezes eu tô fazendo uma live com a galera, você termina com a cabeça doendo, velho. Com fome, falando, tô com fome, parece que eu saí da academia e tal. Isso rolou com você assistindo lições de física? Já rolou demais. Inclusive, antes mesmo de eu começar o LF, naqueles 3 vídeos dos pilares que você fez, eu terminava aqueles vídeos e, tipo assim, eu instantaneamente ia dormir. Nossa Parecia senhora. que você tinha tomado uma porrada. Demais. Mas, assim, era muito bom, assim. Porque é um sentimento muito gratificante. Que, tipo assim, você realmente... Você gastou fosfato pra aquilo mesmo. Legal. É muito bacana. Esse é um bom jeito também de separar, distinguir, né? Se você tá fingindo ou você tá estudando. Pô, você ficou 1 hora ali, 2 horas estudando, sei lá e tal. Você saiu, porra, tranquilo, sereno, igual você entrou, velho. Não teve um mínimo de cansaço, provavelmente você fingiu. Eu acho que é um bom jeito aí de você descobrir, né? Por aí. Me conta uma coisa aqui, Helena, uma coisa que eu gosto de perguntar pra galera. Tem alguma aula de lições de física que você curtiu mais, que te marcou e por quê? Que bom que você perguntou isso, porque eu já tava pensando nisso. Grifaram a pessoa antes, tinha que ser surpresa, velho. Então passando as perguntas pra galera antes. Mas eu acho que aquela aula de entropia, que eu acho que era uma aula mais elaborada. Se eu não que fala dos macacos? Não. Teoria do macaco infinito? Eu acho que era isso, Nossa, essa aula foi muito bacana. Que fala assim, pra quem eu citei aqui, só pra não ficar meio solto, né? Eu acho que essa aula que eu cito lá, que vai, se você deixar um macaco num tempo infinito, apertando botões num teclado, velho, 1 hora por mera aleatoriedade, apertando teclas de forma aleatória, se você der tempo infinito, ele vai acabar compondo uma obra de Shakespeare. Essa aula. Ela com entropia. Então, justifique-se então, por que você curtiu essa aula? Não sei, é porque eu acho um conceito muito bonito, assim, de pensar sobre. E, assim, teve outra aula também que eu gostei muito, que é aquela... Você explica... Aquelas aulas mais elaboradas, não é mais elaboradas, mas aqui tem animação e tal, essas coisas, eu achava muito legal. Mas aquela que você dava o exemplo do salva-vidas, do porquê que a luz... Princípio de Fermat. Nossa, essa aula foi incrível. Legal pra caramba. Incrível. Assim, eu saí e expliquei pros meus pais no quadro, assim, que por que aquilo acontecia. Era muito legal mesmo. E eu acho que, tipo, eu gostei muito dessas 2 aulas porque elas explicam conceitos de um jeito que, tipo, realmente explica alguma coisa, sabe? Faz um sentido do porquê que aquilo acontece. E eu acho que são analogias muito boas também pra você explicar um conceito que é mais ou menos complexo. Enfim, são ótimas Legal, aulas. cara. Eu gosto demais dessas aulas também, e você não é a primeira pessoa, o primeiro aluno que quando a gente troca essa ideia cita elas, e eu acho bom, que é um argumento que eu preciso aqui pra convencer a galera, pra gente produzir mais aulas dessas, porque, cara, eu acho muito legal, mas é porque assim, por que muitas vezes eu sou vetado aqui? Com alguma razão, mas aí eu preciso trazer os bons argumentos pra convencer a galera. Porque, velho, essas aulas, por exemplo, essa aula do princípio de Fermat, cara, é uma aula lá, a aula deve ser, sei lá, 10, 15 minutos. Pô, a gente ficou 1 mês produzindo ela. Roteiro, aí grava, aí se anima, aí manda pra um estúdio que faz animação e tal, a aula sai cara e tal. Cara, é uma aula, por exemplo, a animação é um negócio caro, né? Então, tipo assim, é uma aula que pra você fazer um vídeo de 15 minutos, pô, a gente gastou R$1.000. E aí, cara, o argumento da galera é um bom argumento, o argumento de matemática, pô, bicho, você gasta R$1.000 pra fazer uma aula, o custo tem 900 aulas. E aí você gasta R$1.000 pra fazer uma aula, sendo que o curso é vendido a R$800, essa conta aqui já não fez sentido. Então, assim, do ponto de vista matemático, realmente, pô, é verdade, né? A conta é fácil e tal. Só que aí eu chego com esse argumento e falo, cara, olha o que a Helena disse. E vença o argumento de Helena. E pra mim, essa matemática não vence esse argumento. Então, é o que me mantém aqui, continuando a produzir algumas aulas como essa. Eu gosto pra caramba. Acho que elas abrem muita cabeça da gente. Justíssimo. São ótimas aulas, belíssimas aulas. Legal, cara. E, pô, me conta aqui também, Helena, sobre... Você fez Enem no ano retrasado, não? Fiz. E como é que você foi em física? Era um trem que você curtia, mas você falou que você não tinha... Você estava no estudo meio fake lá? Sim. Como é que foi o desempenho? Você lembra? Nossa, eu acho que eu
Acho que foram uns 8 pontos, assim. 8, 9 em 15, por aí. Ah, legal. Não foi tão, assim... Foi bem mediano, assim. Não, mas ainda não foi muito ruim, né? Tem gente que tem muita dificuldade. Mas não era o seu caso, né? Você é uma pessoa que já gostava de física. E já para esse ano, que foi o último ano que você foi aprovada, como é que foi o seu desempenho? Foram 13 ou 14 questões, mas principalmente a Unicamp, que eu fiz 8 em 9. Boa, legal. Mas assim, mudou muito assim o conceito mesmo. E eu acho que principalmente, tipo, eu nem penso tanto na pontuação, mas é mais pela lógica mesmo, que eu realmente aprendi alguma coisa. Legal. Então, assim, foi ótimo. Aumentou muito o meu conhecimento. Isso fez diferença, por exemplo, isso daí, na sua sensação na hora de fazer a prova? Sei lá, exemplo. Às vezes no ano anterior, antes de sua aprovação, você vai fazer a prova meio tensa, meio insegura, ou sei lá, mudou o seu nível de segurança, de confiança, de domínio da coisa? Mudou muita coisa. E, tipo, não só isso, eu saía confiante também. Tipo, eu entrava confiante e saía confiante. Tanto que eu não sei se você lembra, mas fui eu que mandei a foto saindo da prova da Unicamp com a camisa. Com essa camisa, inclusive. Ah, tá, lembro sim. Porque, eu não fiquei nervosa com aquilo. Eu sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia que tinha dado tudo certo. Então, legal. Eu já saí bem feliz com o resultado, assim. Nossa. Sem nem saber o gabarito antes, mas deu tudo certo. Cara, isso é bom, porque quando você não tem muita confiança, normalmente você faz uma lista de exercício ou vestibular e tal. Cara, você vai olhar o gabarito ali, é sempre uma surpresa, sabe? Você acertou, não, acertei, parece sempre um milagre, ó, que bom. Cara, quando você domina muito, você sai sabendo, cara, isso aqui eu acertei, não, isso aqui talvez não. Você sabe muito bem o que você sabe, o limite do que você talvez não teve certeza. Você tem uma clareza muito maior, né, do que tá rolando. Eu acho que essa clareza, ela só tem quem realmente domina muito bem o conteúdo, né? Quem sabe explicar pra uma pessoa que não entende. Quem fica nervoso é geralmente a galera que, tipo, conta com a sorte de chutar certo, e é isso. Ou de cair só aquele que conteúdo que ele sabe, isso aqui eu sei, aquilo ali eu não sei, né? Exatamente. Então, tipo assim, se você sabe tudo e se você estudou muito bem aquelas coisas, você vai super tranquilo. Você não conta com a sorte, né? Exatamente. Cara, isso é bom mesmo, né? Porque realmente, cara, dá pra você ser sortudo ali, velho. E, porra, bicho, caiu mais aquilo que eu sabia, que eu não sabia e tal, e você, porra, passei e tal. Dá pra mandar bem se a sorte tiver a seu favor, né? Mas, se ela não tiver, cara, aí é só no conhecimento, né? Aí tem que manjar mesmo. Exatamente. Sei lá, ao longo dos seus estudos, mesmo em lições de física, você encontrou alguma dificuldade, alguma coisa ali que te travou? Sei lá, como é que foi ali? Eu acho que meu maior problema era falta de concentração. Tipo, na hora de fazer exercício, essas coisas, eu pulava geralmente muito texto, assim, porque eu achava que não precisava de nada e tal. E aí eu acho que isso, na verdade, foi modificando com o tempo por causa do GPE. Porque você tem aquelas coisas, tipo, errei por falta de atenção, errei porque eu não sabia a matéria, a teoria, não sei o quê. E eu acho que isso ajudou muito, porque eu comecei a perceber que ali que era a minha fraqueza, assim, que eu devia melhorar naquele ponto. Então eu fui concentrando muito em ler as questões de direito, realmente em ler o que ele estava me pedindo e tal. E aí eu acho que isso me ajudou muito, assim. Ah, que legal, cara. Foi de grande ajuda o GPE. Não, e o objetivo daquilo é exatamente isso, assim, você tentar, o aluno também chegar a um padrão do que ele tá errando, por quê e tal, pra ele sacar e conseguir implementar. Então, muito satisfeito em saber dessa fala sua. Legal. E no fundo você entrou no lições de física exatamente por causa de quê? Você foi conhecendo por recomendação, universidade, sabe o que ele falou, velho? Deixa eu entrar num curso específico de física. Eu gostava muito, me falaram muito bem, inclusive. E, assim, pelo menos pra mim, eu gosto muito de poder estudar a hora que eu quero, na hora que for melhor pra mim. Então, você ter a flexibilidade de um curso que, tipo, não é presencial, por exemplo, não é aula ao vivo, eu sei que isso às vezes é ruim, porque você quer perguntar alguma coisa e tal, mas eu acho que, tipo, isso nem foi problema, porque a equipe respondia muito rápido, sempre, então, assim, qualquer pergunta que eu tinha sempre era resolvida mais ou menos na hora. Então, você tem a flexibilidade de estudar o que você, tipo, na hora que você quiser e você poder ser respondido. Acho que foi isso que, tipo, me atraiu mais. Legal, isso que eu ia até te perguntar isso aí. Deixa um recado pra galera do time pedagógico aqui, porque o meu orgulho pra caramba do time, eu ia falar isso, cara, o time é insano. Sim. A galera responde ali na loucura, respostas muito boas e tal. Pô, eu me arrisco a dizer, cara, que é uma coisa que a gente se esforça aqui, né? A gente tenta ter um dos melhores atendimentos ao aluno que o aluno pode encontrar em curso online. É uma das coisas que a gente investe muita energia aqui. O que você tem a dizer sobre isso, então? A parte de tirar dúvida, como é que foi? Maravilhoso. A galera é muito simpática, inclusive, também. Mesmo
sendo uma resposta online, assim, dá pra perceber que a galera tá, tipo, realmente empenhada em te fazer entender o que tá acontecendo. E, assim, era... sei lá, às vezes até fazer uns comentários só por piada mesmo, a galera respondia também. Era muito bom, assim, a galera é muito boa mesmo, de verdade. Não, isso aí é uma parada que a gente investe pra caramba, porque é o que você falou, um dos problemas às vezes de quem vai estudar online é isso, pô, mas se eu tiver dúvida e tal, porque às vezes, mas eu fico até pensando, né, pô, eu dei aula presencial durante muitos anos, né, antes de ficar aqui full time no universo da rádio. E, cara, a verdade é que na aula presencial, muitas vezes, o professor não consegue tirar muita dúvida. Ele tem que correr com a matéria e tal, você pergunta o trem, dependendo do que o aluno pergunta, ele tem que cortar e desembolar e tal. Já ali não, cara, bicho, qualquer dúvida que você mandar vai ser respondida. Então, eu me arrisco a dizer que ali a gente criou um espaço muito mais propício para conseguir responder qualquer tipo de dúvida do que, tipo, numa aula ao vivo, numa aula presencial, né? Com vários alunos ali perguntando ao mesmo tempo para um único professor. Ali, na verdade, todo mundo tem seu tempo de perguntar, né? Então, era um ambiente que a gente queria realmente criar. Então, fico satisfeito, a gente tá funcionando bem. Deu muito certo. Legal, cara. Uma última pergunta aqui, que tá na minha cabeça, se eu lembrar de outros aqui eu te falo, mas uma pergunta final aqui, Helena. Hoje, o que é o universo da rádio para você? Você foi conhecendo por recomendação e tal? O que é o universo da rádio pra mim? Você que veio aqui, conheceu a galera, eu acho, que representa na sua vida? Eu acho que é uma inspiração, assim, mesmo. Porque eu acho que realmente é uma inspiração. Porque foi o que me fez criar autonomia de estudo, foi o que fez eu apaixonar mais pela física do que eu já era antes, eu entender realmente por que as coisas aconteciam, que é uma coisa que me interessa muito. Assim, foi um grande marco para eu realmente ter escolhido fazer física, assim, na faculdade. Então, assim, é tudo. Legal, poxa, legal. Fico feliz com isso, viu, Helena, de poder marcar positivamente essa trajetória sua. Porque, no fundo, lembrei agora de outras duas coisas que eu queria te perguntar, inclusive. Nosso objetivo sempre é esse, cara. Transformar a relação da pessoa com o conhecimento de modo que, ser aprovado numa prova e tal, seja só uma consequência. A gente fala muito isso aqui, a nota é uma consequência, cara. Consequência de quê? De um estudo bem fundamentado e tal, né? Mas uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, por exemplo, no seu caso você gosta de física, e aí, sei lá, talvez foi mais fácil sentar e estudar. Mas, vamos supor, tem alguém nos escutando aqui agora que não curte física, manda mal, não tem a manha. Qual que é a vantagem da pessoa fazer esse tipo de estudo que você fez? É uma pessoa que talvez fala, bicho, quero gastar o mínimo de tempo possível com física, esse trem é um saco e tal. E aí talvez a pessoa tá achando que o que você fala não faz nem sentido, porque é alguém que gosta de física. Entendeu a pergunta? O que você diria? Eu acho que dá pra fazer meio que uma comparação comigo e biologia. Porque eu não gostava de biologia, não me interessava em biologia, mas eu não ter estudado essa parte mais específica de algumas matérias de biologia foi ruim pra mim, assim, porque eu acho que, tipo, você aumenta muito mais sua percepção de mundo e você trabalha muito mais seu cérebro, porque você pode aplicar o que você entende da física, você pode aplicar no seu dia a dia. Não do mesmo jeito que você entende um problema de física, alguma coisa assim, mas, tipo, o trabalho mental que você vai fazer estudando física, isso vai ser compensado no seu dia a dia. Você não tá estudando aquilo por nada, sabe? Tipo, é que nem quando você fala de tipo, estudo inútil, do porquê que você tá estudando aquilo. Eu acho que realmente compensa muito você realmente estudar e saber o que tá acontecendo ali. É maravilhoso. Inclusive, corroborando com o que você fala, não sei se tá pegando aqui, ó, o letreiro, mas aqui em cima do nosso escritório tá escrito: não são admitidos ignorantes em geometria. E isso conta a história que estava escrito na Academia de Platão. Não sei se você conhece a história, conhece? Basicamente, cara, isso estava escrito por quê? Porque lá, antes do pessoal, né, dos discípulos de Platão, de quem estava na Academia de Platão, começar a se formar enquanto filósofo, primeiro a galera tinha que aprender matemática. Sim. O cara só começava a estudar filosofia depois que ele dominava as 5 áreas básicas do conhecimento, que era geometria plana, geometria sólida, aritmética, harmônica e, se eu não me engano, música. Tudo área da matemática, né? A música lá é tipo um ramo da matemática. Ou seja, só começa a estudar e se formar em filosofia, cara, depois você domina muito bem a matemática, porque isso aqui é a base do conhecimento. É isso aqui que te dá a possibilidade de abstrair as ideias e tal. E aí o não são admitidos na geometria é meio que isso. Fala, bicho, você não entra aqui se você não souber isso aqui.
E aí tem um diálogo muito interessante de Platão, lá na República, que estão perguntando para ele assim, cara, é um diálogo lá, né? O Platão conversando com o cara e tentando justificar por que você tem que estudar geometria. Aí o cara vai falar, não, entendi, geometria é muito útil, né, cara? Porque ajuda a gente a demarcar terras e territórios, e dividir os terrenos, etc, e tal, calcular as áreas e tal. Tipo assim, era a aplicabilidade na época lá, para que servia a coisa. E aí o Platão fala, não, bicho, é verdade, serve pra esses negócios aí mesmo, isso aí é útil pra gente dividir aqui a sociedade, etc e tal, mas não é por isso que a gente deveria estudar geometria. Deveria estudar por quê? Não deveria estudar porque entender esse negócio possibilita a gente compreender ideias mais abstratas, abre nossa mente e tal. E aí acho que o não são admitidos na geometria, tá escrito aqui, por conta disso, a gente acredita que, cara, a geometria e o conhecimento de modo geral, né, cara, isso aqui é uma metáfora, né, é só uma forma de ampliar a sua visão de mundo. Daí, inclusive, o nome universo narrado, né? A física, a matemática, a própria biologia. São só narrativas diferentes que possibilitam a gente ler e olhar o universo numa ótica diferente. E cada uma delas que você vai incorporando, né, são lentes diferentes que você tem, que você consegue ver a coisa, a realidade em diferentes camadas de complexidade. Todas essas enriquecem a gente. E de quebra servem para você acertar lá, mandar bem na prova e tal, acertar mais de 90%, mas isso aí é só um detalhe, né? Não é por isso que a gente estuda. A geometria a gente não estuda, não é para demarcar terras, né? Então não é para acertar mais de 90% na prova. Isso aí é só um detalhe, é útil, mas é um detalhe. Eu acho, né? Não sei, o que você pensa? Não, é exatamente isso, eu concordo 100%, assim. Eu acho que realmente, assim, é muito diferente. Se você realmente se empenha naquilo, é muito diferente. Legal. E Helena, uma coisa que agora eu queria que você conversasse sobre isso. A gente estava conversando aqui antes de ligarmos as câmeras, em off, vou revelar aqui segredos. Bomba, vai sair no Choquei. Meu Deus. Na verdade, não. A gente estava conversando o seguinte aqui, né? Direto, quem segue a gente no Instagram lá, alguém me pergunta assim, pô, acabei de entrar na faculdade, quais dicas você me dá? E quase sempre eu mando uma que é assim, não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos. E eu não fico explicando muito, não. Eu sempre, alguém responde, como assim? Não entendi. Eu falo, tá escrito aí, cara. E eu nunca explico muito isso, não. E a gente estava conversando sobre isso, você estava falando sobre deixar, como que a escola às vezes atrapalhar seus estudos, etc. Enfim, comenta um pouco sobre isso aí. Assim, eu acho que o problema maior da escola é porque realmente você tem muita gente com dificuldades em áreas muito diferentes. E se você, sei lá, tá um pouquinho avançado a mais, aquilo fica muito devagar, fica muito chato mesmo, assim. Então, eu, particularmente, não ia em, tipo, nenhuma aula de física da escola. Faltava aula de física pra estudar física com LF, basicamente. Mas deu certo, pelo visto. Deu muito certo. Mas eu acho que tá super certo isso de realmente... Assim, você não pode... É porque se você vai em, tipo, aulas específicas, você tá sendo muito empacotado num jeito específico de estudar. E se você consegue estudar sozinho, do jeito que é melhor pra você, você descobre o que é melhor pra você, tipo, você avança muito mais tranquilo, muito mais de boa, você entende muito mais, se você vai no seu tempo, com as matérias que você acha que fazem mais sentido ali. Então, assim, realmente, essa frase é verdadeira, posso garantir. Mas, mãe, desculpa se você tá ouvindo isso. Não foi eu que falei, não disse nada, foi a Helena. Inclusive, Helena, você anda deixando a faculdade atrapalhar seus estudos? Nossa. Eu ainda não tive a coragem de assumir que, de fato, eu tenho que trabalhar nessa parte ainda. Mas, assim, eu ando faltando algumas aulas de cálculo. Eu acho que o rolê da faculdade atrapalhar os estudos, cara, é assim, quem me vê falando isso é meio curioso, né, cara? Porque, cara, eu sou professor, bicho, sou educador, eu sou a favor demais do conhecimento. Até que aqui no Universo Narrado Agora, a gente tem um clube do livro, tá? A galera que trabalha aqui. Então, assim, a gente, uma vez por mês, lê um livro juntos, discute, reúne pra trocar ideia. Então, cara, em todos os âmbitos eu sou muito a favor do conhecimento. Mas o conhecimento, e não necessariamente o estudo formal. Porque, cara, por exemplo, agora a gente tá também num grupo de estudo da galera do pedagógico aqui, em que a gente tá fazendo um estudo bem aprofundado de matemática, de um certo livro. E, cara, a gente pega, estuda o livro e tal, reúne, troca ideia, discute. Cara, o conhecimento tem muito valor pra mim. A educação, mas não necessariamente a educação formal. Então, às vezes, cara, um cara tá indo lá e tal, pô, viu todas as aulas de uma matéria da faculdade, passou, mas, cara, vamos trocar a meia hora de ideia disso aqui. O cara não sustenta, ele não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então, cara, pra mim pouco importa se você aprendeu assistindo às aulas da faculdade, em algumas isso pode ser muito bom, ou lendo um livro, ou fazendo, tanto faz, cara. O que tem valor mesmo é o conhecimento. E muitas vezes a educação formal, né, ter que ir assistir uma aula,
muitas vezes aquilo não tem a ver exatamente com construir conhecimento. E você tem essa falsa sensação de estar aprendendo, né? Você vai lá e tal, que doido e tal, eu fiz a matéria, passei. Cara, e daí? Quando eu fiz mestrado na UFMG, uma das matérias que eu tive uma maior nota, sei lá, passei com 95, foi a que eu menos aprendi. Foi a que eu estudei para fazer prova, saca? Eu cumpri a tabela ali, fiz educação formal, eu tava muito agarrado e tal, tinha muita coisa na minha vida acontecendo, eu não tinha muito tempo de ter o estudo que eu gostaria daquilo. Sentar um sábado de manhã ali, horas, pegar a lei e tal. Então, cara, eu fiz o que tinha que ser feito ali. E, cara, sem sombra de dúvida, foi a matéria que eu menos aprendi de todo o meu mestrado. Se a gente precisar trocar ideia aqui agora, talvez eu consiga conversar a respeito de 10% do conteúdo, mesmo tendo sido aprovado com mais de 90% lá na prova. Eu digo aqui sempre que o mais de 90% não é o objetivo, porque isso por si só é um número. O objetivo é outro, de modo que isso seja uma consequência. Sim. E aí eu tenho certeza que, cara, sobre as outras matérias, que eu realmente estudei para aprender, e muitas delas não necessariamente eu estava indo na aula e cumprindo aquele rigor, algumas sim, quando a aula era boa, outras não, eu já tinha maturidade para julgar isso, né? Eu consegui aprender muito. Então é isso, cara, o valor está sempre no conhecimento e não na educação formal, insistir, fazer o trabalho, fazer a prova. Essas coisas podem sim ser boas, como elas podem também te atrapalhar, você tem que ter essa maturidade para julgar. Só para não parecer aqui que eu sou um cara, porra, bicho, tem um livro muito bom, inclusive, né, mas, enfim, o livro chama Sociedade Sem Escolas, mas não que eu sou a favor de destruir as escolas e as aulas e tal, mas é isso, cara, é uma crítica, eu acho que muito válida ali, a diferença entre o conhecimento, entre aprender, e o ensino formal, né? Nem sempre eles são a mesma coisa, muitas vezes eles são bem distintos, né? Então é isso, e tudo isso aqui eu tô me justificando no fundo, sabe pra quem? Pra Adriana, que é a mãe da Helena. Essa parte aqui vai pra você. No fundo é isso. É por isso que eu tava falando demais aqui. Tá justificado aí, eu acho, né? Não, sua mãe não vai brigar comigo agora. Não vai. Ela vai entender, Então tá bom. Tá sossegado. Agora eu tô aliviado, inclusive. Ô, cara, acho que é isso, né? Foi legal pra caramba, cara, te conhecer, trocar essa ideia. Se você quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, mas das perguntas, do que eu queria saber um pouco de você, era mais ou menos por aí. Eu acho que eu só queria comentar que, tipo assim, antes eu achava muito que, tipo, o LF é muito, só ensino médio, não sei o quê, mas não. Tá me ajudando na faculdade, assim, eu uso muito, eu me inscrevi de novo na LF, principalmente, é porque eu queria saber mais, eu não vi as aulas dos militares, por exemplo, e eu queria saber. Isso aí, inclusive, tá um nível acima da faculdade. Pois é. Não, eu te fazer esse desafio, pega algumas aulas lá, você tá fazendo a matéria de fundamentos de mecânica, né? Pô, pega umas aulas lá, centro de rotação instantânea, a parábola de proteção, cara, pega uns probleminhas e pergunta pro seu professor que te dá a matéria na faculdade. Pega um. E vê se ele vai ter a mãe de fazer. E me fala, se eu topar esse desafio, me conta. Cara, tem uns conhecimentos ali, velho, que estão muito além do que você vai encontrar na faculdade. Eu, inclusive, usei esse de centro de rotação instantânea pra fazer um problema de cálculo, tipo assim, ontem. Então, mas assim, o que eu queria dizer é que não é só pro ensino médio, não é só pra uma prova que você pode assinar o LF, assim. Porque me ajudou muito na faculdade e eu tenho certeza que, tipo, mesmo se você nem tô fazendo faculdade de exatas, eu tô aqui, só quero aprender mais alguma coisa, eu acho que compensa muito, vale muito a pena mesmo, assim, porque é indescritível, assim, realmente. Pô, que legal. Fico feliz que depois tem que fazer o Pix pra Helena, viu, gente? Te pago pra falar isso. Brincadeira. Cara, legal demais, né? Valeu demais, viu, Helena? Fico feliz demais de conhecer. Como eu disse, as portas estão abertas aqui pra você. Valeu pelo papo. E fico também muito orgulhoso, cara, muito realizado de ver você tendo evoluído tanto, né, e ter essa mentalidade. Espero que a sua mãe aqui não ache que eu desvirtuei a Helena, muito pelo contrário, assim, a sensação que eu tenho é que eu pude, felizmente, contribuir bastante para a sua trajetória intelectual e te ajudar a desenvolver uma maturidade que eu tento sempre fazer com a galera que estuda com a gente, seja nos nossos cursos, seja aqui no YouTube e tal, que cara, eu tô sempre provocando a galera, né, cutucando, para tentar puxar alguma coisa a mais ali, enfim, fazer o pessoal entender que o conhecimento é o que tem valor e muitas vezes ele é diferente do ensino formal. Essas críticas têm sempre a proposta de fazer a gente evoluir e não o contrário. É isso aí. Eu acho que é exatamente isso. Valeu demais, Helena. Foi um prazer te conhecer. Fiquei muito feliz e satisfeito. Parabéns, inclusive, pela aprovação. E sucesso na caminhada, nos estudos, na física, na faculdade. Tenho certeza que você levar esses princípios todos que você construiu aí e continuar implementando isso nos seus estudos, você vai colher bons frutos disso, sem dúvida alguma. Show. Valeu demais, Helena. Prazerão te conhecer, velho. Foi muito legal essa conversa, de verdade.